Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar um pouco sobre financiamento na área da educação. Para debater esse tema aqui comigo, eu conto com a presença da professora Magna França, da UFRN, professora doutora do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação do Centro de Educação da UFRN e também atua na pós-graduação com orientação e algumas disciplinas ministradas na área de educação. Professora, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. Olá, Bruno. Será um prazer poder colaborar com vocês, dando as informações mais atuais sobre o financiamento da educação e outros aspectos que podem ser considerados neste momento. Talvez discutir financiamento da educação não seja um assunto tão simples, né, professora? O financiamento da educação requer assim, um bom tempo para se estudar, que, né, de um momento para o outro que a gente começa a analisar os números com a política. E como vocês já devem ter conhecimento, as primeiras orientações sobre as percentagens para o financiamento da educação básica são oriundos de algumas constituições federais. Mas foi somente a partir da Constituição de 1988, apesar que ela tem várias emendas constitucionais, é que nós começamos a detectar a verdadeira política do financiamento da educação. Anteriormente, algumas instituições traziam somente os percentuais obrigatórios de aplicação. E com a necessidade de se fazer a reforma do Estado automaticamente, reforma nas áreas sociais, educação, saúde, houve necessidade então de se fazer a reforma do financiamento da educação, porque nós temos uma característica antigamente de um Estado centralizador. E os recursos do financiamento da educação deveriam estar sendo gerenciados pelos próprios municípios e estados e pela rede escolar pública. Professora, a senhora atua junto ao grupo de pesquisa Políticas e Gestão da Educação, né, com o eixo talvez mais intenso com gestão e financiamento da educação. Como é que essas pesquisas, né, e um pouco dessa sua trajetória, a senhora poderia atuar no magistério, principalmente na área da educação, especificamente na área das políticas educacionais, ele tem uma gama muito grande, um leque muito aberto de atividades e eixos. Então, o nosso grupo de políticas e gestão da educação, nós somos 6 professores nessa área. E esse grupo de política que integra a linha de política e prática da educação do programa de pós-graduação em educação do Centro de Educação da UFRN, né, muita coisa. Aí nós temos assim alguns eixos importantes ali dentro. Nós trabalhamos com política de formação de professores, trabalhamos com a gestão e o financiamento, educação rural, educação do campo, como pode-se dizer, não rural, mas educação do campo. E temos também um outro eixo muito importante, que é educação e trabalho, a gente faz uma interface com os professores aqui do Instituto Federal. Professora, a senhora coordena no Rio Grande do Norte, né, uma pesquisa que envolve 12 universidades, sob a coordenação hoje da Universidade do Paraná, que vai falar sobre essa questão da remuneração da educação básica. Também é conselheira titular do Conselho Estadual da Educação, membro do Fórum Estadual da Educação no Rio Grande do Norte, bem como também é membro efetivo do Conselho Fiscal da Associação Nacional de Políticas e Administração da Educação. Ou seja, são vários cargos aí, né? E a pergunta que eu faço, como é que todos esses cargos, né, a partir dos seus saberes, pesquisas, podem nos apresentar um panorama, sobretudo, desse financiamento a partir da década de 90, né, os financiamentos na área da educação. Como é que a gente pode construir para o telespectador algo que fique bem claro para eles? Olha, o financiamento da educação, ele envolve muitos planos, programas e projetos. E com a reforma da educação, a partir da década de 1990, especificamente 96 para cá, onde saíram as principais legislações, nós tivemos uma emenda constitucional muito importante, que é a emenda 14/96, onde o governo federal fez um mecanismo de redistribuição dos recursos. Ao determinar a redistribuição de recursos, ele também induziu a um fundo. E nós tivemos, então, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, denominado Fundef, que todo fundo tem tempo para começar e tempo para terminar. E ele era especificamente do ensino fundamental. Ele durou 10 anos e após esse fundo, criou-se o Fundeb, que é uma coisa mais ampla, veio abranger toda a educação básica. Então, algumas áreas da educação básica, como educação infantil,
O EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, o ensino médio, ele não era assumido pelo primeiro fundo, o Fundef, já que a educação básica, sim. Só que nós tivemos umas discussões muito grandes em termos lá no Congresso, inclusive com a participação das nossas associações, Associação Nacional de Política de Administração da Educação, a ANPED, que é a Associação Nacional de Pesquisa, que congrega todos os programas de pós-graduação em educação, inclusive, né, o do Instituto, que é um programa novo, mas já bem atuante. Então, o que aconteceu? Esse trabalho foi bem forte porque o fundo, o Fundeb, ele determina o custo aluno. Ao determinar o custo aluno, os recursos arrecadados por Estado e município, eles são angariados numa caixinha única do Banco do Brasil. Então, quanto mais alunos matriculados, mais recursos. Só que nós tivemos, com o primeiro Fundeb, somente 15% da arrecadação de alguns impostos, a média mais ou menos de 10%. E já com o Fundeb aumentou somente mais 5%, ficou 20%. Então a nossa questão é a seguinte, se o primeiro assumia só o ensino fundamental, com apenas um aumento de 5% da arrecadação dos impostos, como é que nós iríamos abranger toda a educação básica, que é um universo muito grande? Já se sabe que os recursos não são favoráveis, são parcos recursos para a manutenção de toda a educação básica. Sabemos que, de acordo com a Constituição, os municípios e estados têm a obrigação de aplicar 25% de recursos na educação. Por exemplo, o Rio Grande do Norte, ele aplica, além dos 20% do Fundeb na educação básica, ele teria que aplicar mais 5% também na educação básica. Mas nós temos no Rio Grande do Norte uma universidade estadual, né, a UERN, que está com expansão grande, a interiorização dela é imensa, com muitos cursos, e ela está com dificuldade de gerenciar o recurso, porque o próprio governo federal não tem recurso satisfatório para a manutenção da UERN. Ao tempo que ela não pode aplicar os 20% do Fundef. Então, fica somente um resíduo de 5% para que o Estado assuma parte da educação básica e mais a UERN. Então, hoje está sendo muito questionada essas coisas aí, porque se fala muito na autonomia universitária. Então, a autonomia universitária é relativa tanto para as instituições federais públicas quanto para a instituição estadual UERN. Se tem mais autonomias federais, sem dúvida. As federais têm mais condições, porque articulam mais. E também tem mais capital de giro com as próprias pesquisas que ela angaria, vende o produto para a comunidade, como é o caso do Centro de Tecnologia. A área de humanística, né, e humanas e sociais, que é o nosso caso, a gente não tem muitos recursos, são poucos recursos oriundos do Ministério da Educação. Os recursos mais aplicados em pesquisa vêm do CNPq, né, e como é o caso da nossa pesquisa financiada de 4 anos, denominada Remuneração dos Professores de Educação Básica, são também do Observatório da Educação. A senhora acha que, então, uma crítica a essa questão dos próprios financiamentos, a ciência laboratorial, né, a que está em vidro, que está dentro de caixas, de laboratórios, ela realmente é mais beneficiada por uma visão de que talvez as próprias ciências humanas, a discussão dos livros, a crítica social não seja tão laboratorial como essa outra ciência mais dura? A ciência mais dura você chama tecnológica, né, e exatas. Sim, eu acho porque não há ainda aquela sensibilização da necessidade total da gente ter estudos voltados para as relações humanas, formação da cidadania. Isso tudo gera recursos. E como as universidades têm poucos recursos para esta área, automaticamente quem faz o capital de giro para tentar uma autonomia universitária é a área tecnológica e exatas, certo? Embora que nós tenhamos agora vários projetos sendo financiados, nós estamos aí com um intercâmbio grande, o apoio do CNPq para outras pesquisas, mas nossa área ainda continua carente. E a preocupação maior agora é com a nova gestão, né, que o Ministério da Educação está sofrendo um corte muito grande dos seus recursos orçamentários. Como é que vai ficar essas políticas de internacionalização, ciência sem fronteiras? Esses projetos todos aí, está assim um ponto de interrogação, como fazer, né? E aí a gente vê na mídia a ideia principal é de que a prioridade é educação, segurança e saúde, mas foi o Ministério que mais sofreu com os cortes orçamentários. Mas a senhora não acha que foi também, dentro desses últimos 2 governos, talvez uma área que teve muitos investimentos? Inclusive os institutos federais que nós temos aí, né, cresceu muito na gestão do presidente Lula e agora também muito implementado na gestão da presidente Dilma. A área tecnológica sofreu um avanço muito grande. As universidades federais, inclusive, também tiveram suas reformas, sua ampliação das suas demandas
em função do REUNE, né, que é um decreto criado em 2007 pelo governo Lula, onde as universidades tiveram hoje uma expansão tanto de espaço físico quanto a expansão de vagas dos cursos, principalmente para a área tecnológica. E os institutos estão aí, para nós é a coisa, né? Uma coisa linda, maravilhosa, que a gente não esperava que o ensino técnico e algumas graduações, licenciaturas, estivesse sendo interiorizado em todo o nosso Rio Grande do Norte, principalmente, né? Professora, quando a gente fala na questão do financiamento, envolve números, é óbvio, né? Mas não só a questão do valor, do capital, mas também o número de alunos, taxas quantitativas ou análises qualitativas. Como é que a gente pode assegurar realmente que esse financiamento na implantação dos institutos, da universidade, de uma escola municipal, ele possa realmente ser efetivo, né? Para que a gente, por exemplo, não possa ter, como a gente tem hoje na própria UFRN, 56 alunos, 56% de alunos que conseguiram ingressar em uma universidade que há anos atrás a gente tinha pessoas que aguardavam, né, e que não conseguiam passar. Especificamente os investimentos para a educação básica, elas provêm, como eu disse anteriormente, dos fundos, certo? E muitos programas de descentralização. Por exemplo, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um órgão do Ministério da Educação responsável para captar e, ao mesmo tempo, para distribuir os recursos do salário de educação, que antigamente denominava-se de salário de educação cota federal. Não sei se você conhece bem esse salário de educação, os recursos dele são oriundos de 2,5% das folhas de pagamento das indústrias e do comércio. Então, esses recursos são a segunda maior fonte de financiamento da educação básica, porque ele não vai para a educação superior. O salário de educação só vai para a educação básica, considerando que o ensino superior tem outras fontes específicas de arrecadação e também fontes específicas do próprio Ministério da Educação. Então, o que nós temos aí? Além desses planos, programas e projetos que são descentralizados com recursos do FNDE, esses recursos chegam diretamente às escolas públicas, são gerenciadas pelos próprios diretores e equipe técnica. E já no caso dos institutos federais, eles também têm a sua autonomia quando recebem os recursos oriundos do Ministério da Educação. O que a gente deixa bem claro que quanto mais aluno matriculado, mais recursos vêm para a educação, porque nós temos o custo aluno Fundeb. Esse custo aluno depende de todas as características do custo aluno. Então, nós temos uma média de 16 custos aluno que vão desde o aluno da educação do campo, educação rural, alunos do anos iniciais, alunos do ano finais, ensino médio, educação profissional, quilombolas, indígena. Então, essa gama todinha de custo aluno faz com que os estados e os municípios comecem a trabalhar dentro da sua realidade. O que não acontecia na década de 80, né, quando nós estávamos ainda com os resquícios ditatorial. Então, foi com a reforma da educação, no primeiro mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Professora, a senhora falou em questão de cotas, por exemplo. Existe algum tipo de direcionamento maior para alguma instituição que atue com cotas a longo prazo e as que acabaram de aderir, por exemplo? Né? Porque a gente sabe que dentro do processo seletivo talvez precise de mais professores para corrigir ou menos, ou tenham cursos que sejam de aperfeiçoamento para que possa, né, integrar um tipo de aluno que esteja em hierarquia. Quanto às cotas, eu tenho, na minha concepção, eu não sei se tem recursos financeiros para cada tipo de específico para cotas, principalmente para seleção, né? A gente sabe que os institutos federais têm 50% de suas vagas para os alunos oriundos de escolas públicas, né? E o outro 50% para os alunos com outro tipo de egresso. Já na rede pública de ensino, nós não temos esse tipo de cota. O que acontece é o quanto custa o aluno e quanto ele vai receber pelos alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Agora, nós temos que verificar que nós temos fontes de recursos específicos para a educação básica, específicos para a educação profissional e específicos para o ensino superior, certo? Então, no ensino superior, nós temos recursos específicos para graduação e temos também aqueles cursos específicos da CAPES, né, oriundo também do CNPq, para gerir, funcionar as pós-graduação, principalmente no nosso caso, a pós-graduação em educação. Professora, recentemente, né, no ano passado, em junho, foi lançado o novo Plano Nacional da Educação, que tem aí 10 anos para que ele possa ser implantado, para que ele possa ser reavaliado, né, e possa ser
promovido outras diretrizes. Quando a gente fala na área da educação, na realidade os investimentos eles têm diretrizes e planos. Eu queria que a senhora fizesse um balanço em relação a como é que esses investimentos eles vinham acontecendo com o plano anterior, né, e agora com esse novo plano. Quais foram as mudanças? Bom, primeiramente a gente poderia tecer rapidamente um comentário sobre o plano anterior, que foi de 2001 a 2010. Esse plano ficou um bom tempo na Câmara dos Deputados, tem uma grande história política quando ele foi criado, mas a parte do financiamento mesmo, infelizmente, quando chegou à mão do então presidente à época, Fernando Henrique Cardoso, que foi o pai da elaboração do projeto, ele vetou quase todos os artigos referentes ao financiamento da educação. Nós já previmos naquele plano um aumento do PIB de 7%. Você sabe que hoje nós estamos, o PIB para a educação não passa de 4,5%. Né? Ele tem crescido, mas crescido normalmente. Então, a preocupação de que mais investimento da educação requer mais qualidade, mais professores, valorização do magistério, bons currículos, mas, infelizmente, até o momento, o índice ainda é o normal. Com o novo plano, o PNE, que foi aprovado agora em junho pela Lei 13.005, nós temos umas características diferenciadas. Em consequência já da política de reforma da educação da década de 90 para cá e com a política de financiamento da educação, as associações, os especialistas nessa área começaram a induzir uma outra forma de angariar recursos para aumentar o valor do PIB. Ora, se nós estimávamos 7% do PIB até 2010 e nós estamos com 4,5%, então seria todo um outro jogo para aumentar o PIB até o final do plano. Então, está previsto na meta 20 que nós deveremos aplicar 10% do PIB, mas seria 7% até o 5º ano de sua gestão e os 10% até o final. E aí nós questionamos, o que é que pode acontecer que nós podemos aumentar um pouco os recursos financeiros da União para complementar aqueles municípios e estados que têm baixa arrecadação dos impostos e que precisa atingir o custo aluno determinado pelo Fundeb, pelo órgão federal. Então, alguns especialistas começaram a trabalhar, mesmo com o projeto experimental, o custo aluno qualidade, que é o CAC. Esse custo aluno qualidade está muito questionado. Principalmente a área econômica do governo federal, eles não querem que a gente implante o custo aluno qualidade porque iria onerar muito os cofres públicos no sentido de que aumentaria o custo do aluno e quando os municípios e estados, que a arrecadação deles está baixa, a União teria que complementar esses estados e esses municípios, você entendeu? Então nós não teríamos o estado, Rio Grande do Norte é um estado carente, se nós trabalharmos sobre o custo aluno da qualidade, que é quase o dobro do valor estipulado pelo Fundeb, certo? Aí nós teríamos aí um déficit muito grande e a União, pela lei do Fundeb, teria que complementar todos esses estados e municípios. Não sei se você sabe que com o Fundef, que ficou 10 anos no poder, a estimativa que é determinada pelo governo federal para o custo aluno, o Rio Grande do Norte nunca entrou nessa conta. Será que o Rio Grande do Norte é bem mais rico, melhor do que Paraíba, Pará, Bahia, que todos os anos recebe complementação da União? Mas será que isso não é fruto de talvez uma falta de um plano municipal, não, estadual? Os planos estaduais e municipais são consequências do nacional. Mas isso a gente tem discutido é porque tem uma norma, uma legislação dentro do Ministério do Planejamento que eles é que determina por portaria todo o início do ano, quanto custa esse aluno. Isso aí depende de vários critérios, inclusive do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, de quanto que está por estado. Então, é um esquema, né, muito trabalhado ali, que o que está acontecendo? Nós estamos perdendo espaços, porque nossa educação ainda continua carente de recursos financeiros. Quais são os principais motivos? Ou seja, quem são os responsáveis por isso? Nós temos um órgão chamado, uma comissão para acompanhar isso aí, o custo aluno do Fundeb, desde com a lei do Fundeb. Então, essa comissão articula a comissão do Ministério da Educação com o Ministério do Planejamento, né, que é a área econômica, para fazer esses cálculos. Ora, nós temos também a CNTE, né, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, onde todos os sindicatos dos estados e dos municípios estão junto com eles, são filiados a ele. Então, é o sindicato, a CNTE, que luta
para que esses custo-aluno-qualidade, para que a política de valorização e formação do profissional da educação tenha recursos financeiros. Então, o que a gente pensa? Se lá em cima, como diz, eles lá em cima determinam o custo-aluno do Fundeb, para eles é o interesse de não determinar muito alto, é determinar na base. Então, tem um índice de aumento anual do custo-aluno do Fundeb. E isso aí repercute também nos estados e municípios. Porque se eles põem um custo-aluno do Fundeb alto, automaticamente nossa arrecadação não supera isso aí. E aí a União é obrigada a complementar com recursos. Nós tivemos agora, já com o Fundeb, somente em 2011, o Rio Grande do Norte entrou na escala dos 10 primeiros para receber complementação da União, mas foram alguns municípios dos 167 do Rio Grande do Norte, certo? E aí oscila, uma hora ele entra, outra hora ele cai, porque eles põem a ponderação do índice muito, muito alto. E a gente diz, não, mas Rio Grande do Norte está indo bem, o IDH do Rio Grande do Norte, por exemplo, é X. Se ele está nesse X, ele não precisa receber dinheiro da União. Então, nesse caso, a culpa de a gente não ter mais investimento seria o quê? Seriam esse esquema de determinação federal do custo-aluno. E aí é a briga que eu te falei anteriormente, que os especialistas lutaram, e está no documento da referência da CONAI 2014, foi aprovado, de que nós devemos ter o custo-aluno qualidade. O que é o custo-aluno qualidade? São todos os insumos, todas as despesas que uma escola tem, inclusive com o salário do professor. Você levanta tudo isso aí e verifica quanto custa o aluno de uma escola X da Zona Norte e uma escola X da Zona Urbana aqui de Natal, por exemplo. E obviamente que muda também para uma escola do Rio Grande do Sul, do Norte. A característica é. E aí a gente se preocupa, porque o custo-aluno do Fundeb, ele é para todo o Brasil, é nacional o índice dele. Né? E a gente não vê as peculiaridades regionais, as diferenças locais, para que esse custo-aluno seja. Então, sempre se fala, as regiões Norte e Nordeste são as mais pobres. E são mesmo. Nossa arrecadação não pode equiparar nem 50% da arrecadação dos estados da região Sudeste e do Centro-Oeste. Aí fica a região Sudeste, Centro-Oeste, implicando conosco, né? Vocês veem na mídia do estado, a região Norte e Nordeste, que a divisão é proporcional à quantidade de alunos, e nós temos pouca arrecadação, eles têm mais arrecadação. E muitas vezes eles começam a criticar, poxa, nosso dinheiro está indo para a região Norte e Nordeste. E é verdade, a distribuição dos recursos é equitativa. Não é porque nós somos mais carentes que tem que ter mais, mas é igual, certo? Agora, especificamente do plano, voltando ao plano, né? Então, nosso plano anterior ficou essa lacuna, foi vetado, e a gente admirou muito porque era um presidente, Fernando Ricardo, da área da educação, certo? Sociólogo. Com o apoio da academia todinha, com todos nós da área da educação, e foi começando a minar essa área da educação nesse sentido. Com o novo plano, certo? Que, aliás, eu queria dar uma pausazinha para falar como foi concebido esse novo plano. Ele foi concebido ouvindo a sociedade civil, todos os segmentos da educação e áreas afins. Então, começou, primeiramente, com uma grande conferência da educação básica. Quando eu digo conferência, não é somente uma pessoa falar e pronto. Tem toda uma característica diferenciada nessas conferências, porque elas são coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação. Esse Fórum Nacional de Educação emana diretrizes para que o Estado construa seu Fórum Estadual de Educação e os municípios também construam os seus municipais. Bem como também um plano estadual. O plano estadual. Então, esses fóruns são fóruns da sociedade, não fóruns do governo. E quem participa desses São fóruns? todos os representantes da área de educação, principalmente da área privada, o grupo dos S's, conselhos, secretarias, segmentos do CINT. Então, tudo aquilo para discutir as diretrizes que vêm do Fórum Nacional de Educação, que foi um documento de referência da CONAI 2014, e esse documento foi discutido, primeiramente, nas conferências intermunicipais de educação. Alguns municípios fizeram as suas conferências municipais, mas como o projeto, as orientações maior, veio para a universidade ser o órgão executor dessas conferências, com o apoio logístico da Secretaria Estadual de Educação, do Conselho Estadual de Educação, e os recursos financeiros foram oriundos do Ministério. Aí, então, a universidade, junto com o Fórum Estadual, executou 18 conferências intermunicipais no Rio Grande do Norte, onde a gente mapeou o Rio Grande do Norte em 18 polos.
Então, todos os municípios participaram dessas conferências com suas representatividades indicadas, eleitas pelos seus municípios. É o que nós chamamos de delegados de ensino. Consegue chegar mais próximo, né? Conseguimos chegar mais próximo. Então, dessas 18 conferências que foram analisadas no documento de referência da CONAI 2014, nós fizemos um documento só de todo o Rio Grande do Norte. Depois desse espaço das conferências intermunicipais, esse documento ele vai para a Conferência Estadual de Educação, que realizou-se em agosto do ano passado. Então, todos esses delegados eleitos pelos seus pares, que foram 600 que vieram para a estadual, sentaram e foram discutir, deliberar sobre esse documento final das COIMES para sair o documento do Rio Grande do Norte. Professora, a gente está quase acabando, Sim. mas ainda tem dois assuntos importantíssimos para tocar. O primeiro é como é que os municípios, né, e os estados eles vão se enquadrar dentro desse plano nacional. Pronto. E aí esse documento foi bastante discutido, né, na Conferência Nacional em novembro, e ele veio subsidiar as metas do Plano Nacional. Vocês sabem que o Plano Nacional tem 20 metas e o projeto de lei, que foi de 13.005, ele trouxe um esqueleto do plano. Então, cabe a nós agora, que somos responsáveis para apoiar a elaboração do Plano Estadual de Educação, no caso específico do RN. Tem algum prazo? Nós temos um prazo, nós temos um ano para fechar o plano estadual. Na experiência nossa do Rio Grande do Norte, na qual nós fazemos parte na comissão eleita pela, então, à época, governadora do estado, nós temos até junho para que esse plano fique pronto e que seja encaminhado à Assembleia Legislativa para aprovação. O atual secretário de Educação, que é o professor Francisco Chagas, tem todo o know-how na área, que ele, durante 10 anos, coordenou o Fórum Nacional de Educação. E hoje estamos aqui com o apoio dele. O plano também prevê a qualificação de professores, não é, professor? Certo. E também uma destinação da verba, tanto para instituições públicas como privada, né? A senhora acha que realmente foi uma decisão interessante de se ter um plano nessa área? Foi uma polêmica. Direcionando. Essa foi uma polêmica assim, bem forte, porque a gente sabe que a área da educação básica é carente, né? Precisamos de melhorar a qualidade do ensino, dar as melhores condições de aprendizagem para que a gente possa superar os índices do IDEB, né? Que estão aí muito gritantes, né? Mas a definição do Congresso era que os recursos deverão ir especificamente para as escolas públicas e alguns dos recursos que irão financiar o ensino superior, certo? Então, nós temos aí o ensino superior, o ProUni, né, que vai também abarcar recursos do Plano Nacional de Educação, porque o ProUni é nada mais, nada menos do que um grande programa para dar condições aos alunos de classe mais popular ou aqueles que não tiveram condições de ingressar num órgão federal, que é o caso do Instituto e das universidades federais e até estaduais, e de ele ter um assento numa escola privada. Então, esse foi um dos recursos para assumir, né? Isso aí. Ok, professora. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Se a gente pudesse, eu acho que poderia caminhar por tantos outros assuntos na área do financiamento, que eu acho fundamental, né? Para onde vão os nossos recursos e como eles estão sendo aplicados. Só uma dica para você de casa, pelo site, né? pne.mec.gov.br, você pode ter acesso ao Plano Nacional de Educação e também, quem sabe, lançar outras dúvidas que a gente possa responder. A própria professora, eu me coloco à disposição para passar o contato dela também, né? Se for possível, para que a gente possa debater esse assunto. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Obrigado, professora. Obrigada pela oportunidade. Ok? Até o próximo programa. Eu te vejo. Lembrando que o programa Educação em Pauta é exibido todos os sábados às 10 horas da manhã pela TV Câmara. Eu te vejo na próxima semana. Tchau.